Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. É o pastor Carlos Souza, estamos ao vivo gravando para vocês mais um vídeo aqui no canal. Você tem aí imagens de Israel ao fundo, enquanto eu vou aqui ministrando para vocês, tá bom? Nós estamos vendo dias em que precisamos entender e compreender o nosso lugar em Cristo, nosso lugar diante do nosso Deus. Precisamos aumentar a nossa fé, consolidar a nossa fé e não permitir que nada, absolutamente nada, venha frustrar, derrubar, combater a nossa fé, a nossa esperança. Tendo em vista esse ponto de vista de alimentar a nossa fé, de aumentar a nossa fé, de consolidar a nossa fé em Cristo, o nosso Senhor e Salvador, eu estou preparando uma série de pregações, uma série de exposições bíblicas no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, principalmente. Então, como a ideia é consolidar a nossa fé, falar de firmeza, eu quero hoje falar sobre algumas figuras da firmeza, algumas figuras que vão dar firmeza à nossa vida cristã. E Paulo, quando escreve a sua carta, a sua epístola aos Colossenses, eu quero ler com você a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 6 e versículo 7, que está escrito assim. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então nós estamos nessa série que é para consolidar a nossa fé. Eu quero falar hoje sobre figuras da firmeza. Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, Paulo tem em vista que a cidade de Colossos ficava na província romana da Ásia. Então Paulo ele vai escrever uma epístola, uma carta pastoral endereçada aos crentes de Colossos, que era uma província romana, uma província com forte influência romana pagã. Essa região que hoje faz parte da Turquia. A igreja dali não tinha sido fundada por Paulo e, pelo que parece, ele ainda não havia estado lá quando escreveu a epístola aos Colossenses. É provável que Epáfras, companheiro de trabalho de Paulo, tenha sido o primeiro a anunciar o evangelho em Colossos, nessa província romana. Paulo, que estava na cadeia, tinha recebido notícias das falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas aos cristãos de Colossos. E por isso escreveu esta epístola aos Colossenses para combater esses falsos ensinamentos e trazer os colossenses de volta à verdade da fé que Epáfras havia anunciado anteriormente. Então Paulo está escrevendo uma carta pastoral para que os colossenses viessem a se firmar, a se consolidar na fé em Cristo, na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando então sobre figuras da firmeza, nessa série expositiva bíblica que estamos tratando, hoje em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, nesse texto o apóstolo ele usa figuras para demonstrar a firmeza em Cristo. Por exemplo, Paulo vai falar da figura da vereda, Paulo vai falar da figura da árvore, Paulo vai falar da figura do edifício, Paulo vai falar da figura da pedra, que são figuras ou símbolos ou representatividades dentro do contexto da hipérbole, força de linguagem, força de expressão, para representar a firmeza, a figura de estabilidade. Tudo que você, como homem de Deus, mulher de Deus, você como um bom cristão, tem que entender é que você precisa se consolidar, você precisa se firmar, sabe? Você precisa se estabelecer e não permitir que absolutamente nada venha mover você,
do lugar em que Deus te estabeleceu. Então, em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo fala sobre a figura da vereda, que diz respeito a um caminho trilhado pela fé, diz respeito a caminhar pela fé. Então todo cristão, todo homem de Deus, trilha o caminho da fé. E esse caminho da fé não é fácil, mas eles trilham o caminho da fé, trilham a vereda da fé. Está tendo aí imagens de Israel, imagens de sítios arqueológicos, onde homens viveram e trilharam o caminho da fé, assim como nós devemos hoje firmar os nossos passos no trilho da fé, no caminho da fé. A segunda questão é a questão da árvore, que a árvore é plantada e as suas raízes são profundas e dá estabilidade à árvore. Assim o cristão é plantado em Cristo. Deve também ser estável, ter estabilidade, ter raízes profundas em Cristo. E nada, absolutamente nada, pode mover você da presença de Cristo como uma árvore plantada com raízes profundas. Ainda que chova, ainda que vente, ainda que venha tempestade, contra você deve permanecer plantado, instável, firme. O outro contexto é o edifício, porque todo edifício que tem uma boa fundação, ele jamais vai se desmoronar. Está vendo aí imagens de construções dos tempos bíblicos, de sítio arqueológico em Israel. Você veja que essas pedras ainda permanecem até hoje lá, que são provavelmente aí templos ou casas dos tempos bíblicos. Então, um edifício que é firmado em Cristo não vai se desmoronar, porque o seu fundamento é Cristo, as suas bases é Cristo. E uma outra figura que Paulo usa é a figura da pedra. Vocês estão vendo pedras aí, ó, nessa construção, nessa edificação de tempos bíblicos. A figura da pedra é figura de firmeza, porque a pedra fala de um propósito. Ou a pedra fala do próprio Cristo, que é a pedra de esquina, não é verdade? Então o cristão tem que se consolidar, tem que estar firme. Então Paulo está escrevendo a sua carta, a sua epístola pastoral aos crentes em Colossos, para que eles viessem se consolidar, se firmar em Cristo, e não deixar ser levado por heresias, por doutrinas pagãs, doutrinas enganosas. Paulo escreve a eles para que eles viessem ficar firmes, trilhando a vereda da verdade pela fé, firmes como uma árvore com raízes profundas em Cristo, ficar firme como um edifício edificado com fundamentos em Cristo, ficar firme como uma pedra que é um legado para o futuro, que é o próprio Cristo, firmes em Cristo. E esse é o desejo que Deus tem para você, meu amigo e minha amiga que me assiste e que me ouve. Que você fique firme no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que nada mova a sua fé, nada mova a sua esperança, nada mova o seu coração, a sua mente do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu acho lindo a expressão de um historiador romano, que era pagão, que é o Tácio, que diz o seguinte, que mesmo que os evangelhos não existissem, o evangelho de Marcos, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, enfim, os evangelhos não existissem, ele consegue contextualizar toda a verdade da crucificação. Ele consegue contextualizar toda a verdade de Jesus, dos discípulos, da obra de Cristo. E olha que é um historiador romano pagão, datado aí da época do Império Romano na Palestina. Então, firme-se na verdade. Cristo é a verdade. Haja vista que o próprio Evangelho diz o seguinte, que se fossem escrever tudo que Jesus fez e realizou, faltaria livros no mundo para colocar as suas obras. Então, querido amigo e querida amiga, firme os seus passos, firme a sua vida no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero orar por você, orar pela sua casa e orar pela sua família. Se você precisa de oração, se você crê, se você acredita, ore comigo agora, no nome do Senhor Jesus, e Deus vai tocar na sua vida.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos agora por todos e todas que estão conosco ao vivo, nos escutando agora no nosso canal no YouTube e por aqueles que também vão assistir no gravado. Oramos para que todos sejam tocados, abençoados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra poderosa. Estamos, ó Deus, enfatizando esses dias sobre a firmeza, sobre a responsabilidade de estarmos firmes no nosso Senhor e Salvador, firmes em Cristo. Então, meu Deus, ajude este homem, esta mulher, abençoe este filho, esta filha, este casal, esta família, esta pessoa que me assiste, que me ouve, talvez pela primeira vez. Meu Deus, nós queremos que o Senhor honre a fé do seu filho e da sua filha. Meu Deus e meu Pai, honra o teu filho, a tua filha, para a glória de seu nome. Manifesta, meu Deus, o seu poder, restaurando a saúde de quem está enfermo, de quem está doente. Toca, meu Deus, abençoando o casamento, a família, abençoando este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este idoso, essa idosa. Meu Deus, estamos vindo da maior crise sanitária da história. Estamos superando o Covid-19. Estamos, ó Deus, enfrentando agora a guerra da Ucrânia. E o mundo inteiro está sofrendo pós-pandemia e com a crise vinda da guerra na Europa. Meu Deus, sustenta o teu filho e a tua filha. Abre porta para o desempregado. Dá saúde para o doente, para o enfermo. Restaura o casamento, a família. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor pela fé. Em nome de Jesus, meu Pai. Manifesta o seu poder, trazendo restauração, trazendo cura, milagres sobre o seu povo, sobre o seu filho e sobre a sua filha. Nós cremos, ó Deus, nós acreditamos, ó Deus. Por isso oramos em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Toca, meu Pai. Toque e restaura a fé do seu filho, restaura a fé da sua filha, muda a história desse amigo e dessa amiga que me ouve e que me assiste. Meu Deus, traz a cura, traz o milagre, a restauração, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó meu Deus, honra a fé do seu filho e da sua filha. Nós oramos e cremos que todos permanecerão firmes em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe você e sua família, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também, o seu like. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz, fique firme no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.